Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Priscila e no vídeo de hoje eu quero fazer muito um vídeo maquia e fala. Eu trouxe a minha maquiagem favorita para o trabalho e vai ser tipo uma maquia e fala, gente. Eu quero bater um papo aqui com vocês, não vai ser como se fosse um tutorial, mas de certa forma vocês vão aprender, né, saber assim como que eu faço a minha maquiagem. Bom, meninas, essa maquiagem, na época que eu trabalhava em um resort aqui da minha cidade, que a gente era obrigada, não que obrigada, mas pelo ambiente, assim, pra estar mais apresentável, todas nós gostávamos, né, as meninas gostavam de ir mais apresentável, né, se maquiar, se sentir mais bonita, né, pra atender os hóspedes e tudo mais. Então, todos os dias eu fazia essa maquiagem e as minhas colegas de trabalho elogiavam bastante. Porque não tem nenhuma firula, gente, é uma coisa simples, pra vocês terem ideia, não tem nem contorno. E realmente ficava, assim, muito bonito, sem ser demais. Então, pra essa maquiagem, meninas, eu não uso nenhum tipo de hidratante facial no meu dia a dia. A única coisa que eu uso é o protetor solar. Isso todo dia, gente. Todo dia que eu for me maquiar, eu vou usar protetor solar, porque é uma necessidade mesmo da pele, né? Eu só uso mesmo protetor solar. Minha cachorrinha tá aqui. Mel, vai pra fora. E aí, porque é uma coisa que toda pele tem necessidade mesmo. Eu tenho uma pele muito acneica e muito oleosa, então nenhum creme, gente, nenhum creme mesmo, por mais que ele prometa não deixar a sensação oleosa, sempre que eu tentava fazer o que toda blogueira faz, que é passar hidratante antes da maquiagem, a minha pele, ela esbanjava óleo ao decorrer do dia. E eu já testei muitos, já testei creme em gel, aquele creminho da Nivea, que ele é em gel, que deixava um grudentinho assim na pele, que algumas blogueiras até falavam que era maravilhoso porque fazia a base grudar. Testei ele, assim como testei outros. Passando assim algumas horas, a minha pele sempre estava esbanjando óleo. E aí, quando eu parei de usar creme hidratante no meu dia a dia, a minha pele parou de ficar com essa sensação tão oleosa, mesmo com a maquiagem. Então, meninas, se às vezes você sente que pra você não tá funcionando também passar hidratante antes da maquiagem, porque no dia a dia você fica puro óleo, testa tirar o hidratante e coloca só um protetor solar, algo leve. Nessa maquiagem eu não uso base em todo o rosto, porque como no meu caso eu ficava com a maquiagem das 7 da manhã praticamente até às 6 da tarde muitas vezes, eu não queria sentir que a minha pele estava muito carregada. Então eu só passo um corretivo. Como esse corretivo que eu tenho, ele tem uma cobertura de camuflagem, que é esse aqui da RK, eu diluo ele um pouquinho com uma base fluida. Então, eu coloco ele aqui e coloco uma basezinha fluida assim, só para os dois se misturarem, para não ficar uma coisa muito carregada assim no dia a dia. Só com o que eu passei aqui no centro do rosto, eu já espalho pro rosto inteiro. Eu não aplico mais produto para evitar excesso mesmo. Eu vou evitar acesso. Para evitar excesso mesmo. Aí eu já passo um pouquinho aqui no olho, ó, na pálpebra, para ajudar um pouquinho na fixação. A gente vai passar um blushzinho, e eu gosto muito de começar com um blush que tem uma textura cremosa, justamente por essa questão da durabilidade. Vocês lembram, né, que eu falei que quando eu trabalhava num resort, eu ficava o dia inteiro lá, então eu precisava que essa maquiagem, ela tivesse uma durabilidade legal. Então, eu pego um blush em creme e eu vou aplicando na minha bochecha. E aí, eu sempre tento aplicar um pouquinho aqui em cima,
pra dar uma sensação de um rosto um pouquinho mais afinado, gente, porque tem um rosto bem redondinho e bem proeminente, né? Como dá pra vocês perceberem aí. Então, eu pego ele, passo aqui, ó, a maçã, subindo aqui pra direção da raiz do meu cabelo. Daqui eu já passo pra cá, ó, que aí vai criar uma base legal aqui pro olho. Já vai dar uma ajudadinha no nosso esfumado. E aí, meninas, essa questão de pele aí que eu falei com vocês, e creme e tudo mais, por que que é importante a gente dar uma consultada, uma avaliada, antes da gente ir atrás de tudo que uma blogueira indica pra gente usar, no caso? Eu tenho uma condição que eu tenho uma dermatite no meu rosto. Isso porque, por questões hormonais mesmo, eu tenho SOP, né, síndrome do ovário policístico, então tem muitas reações adversas que essa disfunção hormonal causa, né? E uma delas é a pele. Então, minha pele é muito oleosa, é acneica e eu tenho dermatite. Então, é uma questão crônica, eu tenho que passar remédios regularmente, senão surge uma crise de dermatite na minha pele, enfim. E aí, antes de descobrir, eu ficava me perguntando, né? Por que que essas blogueiras indicam as coisas que pra elas dá certo, mas aí eu vou comprar e pra mim não dá? E aí foi onde eu entendi. Então, às vezes é bom a gente ir atrás antes de aceitar tudo que as blogueiras aí tentam empurrar pra gente, nessas publi. Ir no médico, consultar o dermatologista, fazer uma ultrassom pra saber se tá tudo bem hormonalmente, uns exames de sangue, sabe? Eu indico bastante, gente. Porque aí você vai saber o que vai funcionar pra você e não vai gastar o seu dinheiro à toa. Porque, vale, né? Quando eu gastava meu dinheiro, eu só gastava meu dinheiro com hidratante mesmo, era uma coisa bem à toa, não me ajudava em nada. E agora, gente, o protetor solar, ele pra mim tá sendo mamão com açúcar porque ele já tem uma composição hidratante. Aí pra noite, quando eu quero ter uma sensação de uma pele mais hidratada, eu pego um cremezinho de Bepantol, que é esses bem baratinhos que a gente compra em farmácia, que é em pomada, e eu passo no rosto antes de dormir e chuchu, beleza. No dia seguinte, lavando o rosto de manhã, ele já vai sair o excesso e a pele fica hidratadíssima. E aí você não vê necessidade de passar muita coisa de manhã. Mas passe o protetor solar porque ele é muito necessário. Por questão de durabilidade, eu vou passar eu passava também o blush em pó por cima. Mas aí, se você não vê necessidade de usar o blush em creme e o blush em pó, ou se você só tiver um, não tiver outro, passa só o que tiver e tá ótimo. Aqui. Chinelei um pouquinho, né? E aqui. Passando aqui em cima, que a gente não pode esquecer. Um pouquinho aqui no nariz. E aí, meninas, sempre que vocês acharem que vocês exageraram um pouco, você volta com a sua esponjinha, que ela vai estar manchadinha, né, com corretivo, e aí você bate aqui por cima, que ele vai dar uma leve apagadinha aí nesse excesso. E agora, gente, a gente vem com o pó solto pra gente dar uma selada nesse corretivo aqui.
Eu vejo muita necessidade no meu caso de selar, porque, como eu já falei pra vocês, a minha pele é oleosa. Então, daqui, sei lá, 2 horas, eu vou começar a transpirar. Então, o que vai me ajudar a deixar essa maquiagem de buenas é um pó solto. Eu usei tanto esse pó, gente, na época que eu trabalhava lá no resort, que ele já tá no fim, tá no fim. Eu digo usei tanto, gente, porque hoje em dia eu não me maquio mais com tanta frequência. Eu tô trabalhando em outro ramo e é um local onde eu não posso me maquiar por questões higiênicas e questão de contaminação mesmo, que é no ramo hospitalar, né? Então eu não posso trabalhar com maquiagem, mas eu sinto muita falta, gente. Sinto de verdade muita falta. Inclusive, é um conteúdo que eu quero trazer mais aqui pro canal, pra eu sanar essa falta que eu sinto. E o pó que eu usava nessa maquiagem, ele é um pó bem tranquilinho de usar. Inclusive, ele tem até umas partículas de brilho, eu não sei se vai dar pra enxergar daí. Minha câmera, não sei se pega, mas ela tem uns brilhinhos. Então, não é um pó pesadão, assim, é mais pra selar mesmo esse corretivo, pra ficar um pouquinho mais intacto. Eu também não uso bruma nessa maquiagem. A gente vai fazer uma breve correção da sobrancelha. E pra sobrancelha, gente, eu não tenho aqueles quartetinhos de sobrancelha, sabe? Aquelas pastinhas. Então, a única coisa que eu faço é pentear mesmo a minha sobrancelha. E eu pego uma sombra. Pego uma sombra marrom. E sapeco nessa minha sobrancelha aqui pra dar uma corrigidinha nela. Porque a minha sobrancelha, gente, eu faço ela com a navalha. Eu tenho um certo pavor de fazer sobrancelha com pinça, porque, cara, eu sinto uma dor insuportável. Eu admiro muito as mulheres que têm força de fazer a sobrancelha na pinça. Eu sou muito franga pra isso, eu não suporto a dor. Tentei fazer uma vez pra nunca mais. Chorei muito e nunca mais quis saber disso. E aí eu só faço com a navalha. E aí, gente, nadinha de dor, nadinha, nadinha. Começa a fazer feliz e saio contente com a minha sobrancelha limpa, mas é claro que não sai perfeito. Até porque eu não sou design, não fiz nenhum curso, mas pra mim sana a minha necessidade, no caso. Então, se vocês quiserem um vídeo explicando, que eu explique assim, como que eu faço a minha sobrancelha e tal, sem nenhuma dor, zero dor, vocês me falem, me avisem aqui nos comentários, que aí a gente faz junto, em vídeo, algum dia desses. Prontinho. Corrigi aqui o outro lado também. Eu pego o mesmo pincel que eu apliquei o blush em pó e aí eu varro aqui qualquer excesso que tenha ficado. Eu gosto de fazer isso porque aí com esse restante de blush que ficou no pincel, além de você varrer o pó, ele deixa um efeito rosadinho aqui embaixo aqui embaixo. E aí eu acho que fica bonitinho, fica uma cara muito chuchu beleza, sabe? Muito nenenzinha. E aí o meu charminho de todas as vezes, de todas as maquiagens, é fazer um delineado. Mas esse delineado não é com um delineador nem nada disso. É uma coisa bem simples e com sombra. Que uma das minhas amigas elogiavam bastante. Inclusive, ela começou a fazer
quando ela viu em mim. Então, você pega aqui um pincel que ele é bem preciso. Tem essa ponta aqui, opa. Tem essa ponta aqui. E aí, eu vou pegar a mesma sombra que eu usei pra delinear o... Pra delinear, não. A mesma sombra que eu usei pra corrigir a minha sobrancelha, eu vou usar ela pra criar um delineado. Nesse caso, pode ser qualquer marrom, gente. Se você quiser um delineado mais tranquilo, mais suave, você pega um marrom mais claro. Só precisa ser um marrom que faça um contraste com a sua pele, né? Não pode ser do mesmo tom da sua pele. Então, eu vou pegar aqui o marrom. Vou pegar até o mais clarinho, eu vou pegar esse aqui, que eu acho que vai ficar legal nesse contexto. Vou pegar aqui um espelho. E aí, eu vou fazer um delineado aqui. É um delineado bem sutil, tá? Que é uma coisa bem dia a dia. Viu? Que ele quase nem tá aparecendo. Cachorro de novo. Mel, vai pra fora. Ah, fica entrando aqui, gente, que a porta tá aberta pra ajudar com a iluminação. Ó. Assim fica bem sutil, mas repara que ele já dá uma subida no olhar, se você comparar com esse lado aqui. E eu gostava, gente, eu amava fazer essa maquiagem. Ai, que saudade, que saudade. Digam, por favor, que vocês gostam desse conteúdo, pra eu poder trazer mais vídeos assim pro canal e conseguir matar minha saudade de fazer lindas maquiagens. No geral, é isso, gente. Quem gosta de fazer aquele puxadinho aqui no olho, pra trazer o olho mais pra dentro, né, que as blogueiras fazem muito, pode fazer, fica à vontade, fica lindo também, mas eu não vou fazer porque eu não sei. Eu não sei fazer. Então, não vou ensinar. Agora com máscara de cílios, se você não gosta de máscara, você não precisa usar, tá? Se você achar que vai pesar muito, não precisa. Mas eu gostava de usar porque dava uma levantada assim no cílio, sabe? E eu uso uma máscara marrom, porque aí não fica nada exagerado. Aí casa bem com a proposta da maquiagem dia a dia. Opa! Tá vendo como já deu uma boa alavancada aqui no zóio? Eu peguei uma gripe essa semana. E aí, como eu não tô podendo tomar nenhum anti-inflamatório por razões médicas, eu tô tendo que me virar bastante com coisas naturais. A única coisa que eu tô podendo tomar é antialérgico e tentando amenizar a congestão nasal com lavagem com soro fisiológico. Fora isso, mais nada. E aí tá sendo sofrido. Gente, ai meu Deus, que saudade. Nos lábios, eu gostava muito de usar esse gloss. Não era qualquer gloss, era esse gloss aqui, o Chocofan, da Fenza. Porque eu ganhei ela de uma hóspede muito querida, que ela elogiou bastante o meu atendimento, e aí ela me deu, né, esse presente. E aí, gente, depois que eu ganhei esse gloss dela, eu só queria usar ele. Sei lá, parece que, sabe, aquela sensação de, nossa senhora, o meu trabalho foi valorizado por uma hóspede, assim, e foi bem singelo, gente, porque eu sei que
Gente, isso aqui é coisa baratinha, mas eu gostava. E a cor dele, gente, é muito bonita. Ó. É a cor dele. Uhum. Usei tanto ele, gente, que tá no... Enfim, gente. Essa era a maquiagem. Eu acho ela uma maquiagem tão versátil, gente, porque se houvesse um dia que, por exemplo, sei lá, eu queria sair do trabalho e fazer alguma coisa à noite, ou ir jantar com as meninas, comer um lanche, tomar um sorvete, sair com um boy, eu podia simplesmente só pegar e, sei lá, acrescentar alguma coisa, que nem dá pra acrescentar aqui um iluminador. Vamos acrescentar um iluminador aqui? Aqui esse pincel. É só se quiser, gente. E é pra noite, pro dia. Eu não gostava de usar iluminador porque pra mim passava a impressão que eu tava suada. Então eu só fazia isso caso eu fosse sair à noite. Eu passo aqui, ó, iluminadorzinho de leve, bem de leve. Sabe? No centro do nariz, dá pra passar também, que gosta. Sem muito exagero, tá, gente? Sem muito exagero. Aqui também, né, no centrinho daqui da bochecha. Que a gente gosta. E aqui também, né? Ai, gente, essa foi a maquiagem de hoje. Eu digo de hoje porque eu pretendo sim trazer mais conteúdos de maquiagem. Tô decidida já. Enfim, gente, fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixa uma curtida aí pra ajudar quem tá começando agora. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo pra vocês.